Olá, meu amigo, minha amiga. Estou entrando no ar extraordinariamente antes do nosso horário, que é sempre às 17h40 aqui no nosso Portal do José, para bater um papo com você, em função de acontecimentos extraordinários que mexem com a nossa vida política, a nossa vida até dentro do direito criminal. Me refiro à revogação, há poucos instantes, da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes e a sua esposa. Gente, isso caiu como uma chuva de meteoros, um cataclisma, uma praga de gafanhotos, uma explosão nuclear, um choque de asteroides, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar nesse sentido, em relação ao bolsonarismo e à extrema-direita aqui no nosso país. Essa gente que ficou anos, meses a fio, o tempo todo nos infernizando, que essa lei viria e que o ministro Alexandre de Moraes ia ter que pedir para sair e que o Congresso ia ter que mudar a lei aqui no Brasil e que o Supremo Tribunal Federal ia ter que parar com o processo imediatamente contra o ministro Alexandre, contra a figura do inelegível Jair Messias, presidiário e toda a Sorcrim. Pois bem, e agora? Eles estão completamente perdidos. O meteoro parece que abriu uma cratera tão grande que eles estão todos querendo pular dentro dessa cratera. E hoje eu estava assistindo ao vivo a Globo News, e, gente, quando a notícia chegou, foi uma risada geral, ninguém estava se aguentando diante do ridículo que eles já começaram a imaginar no cenário político aqui no nosso país. E, na sequência, veio a publicação de uma nota, que eu vou mostrar aqui para vocês, assinada conjuntamente pelo Paulo Figueiredo e o Dudu Bananinha. Gente, as repercussões disso, nós não conseguimos nem calcular, porque ela foi tão instantânea, ela foi um petardo tão gigantesco, que agora a gente vai ter que acompanhar qual será o comportamento dessas criaturas. Há quem diga que uma vertente, os insanos mais insanos do fundo da terra plana do universo paralelo bolsonarista. Eles vão dizer que, olha, isso aí é porque tem uma coisa por trás. Está sendo revogada a lei contra o ministro Alexandre de Moraes, porque tem um plano superior, sempre tem um plano superior, né, que a gente tem que aguardar em 72 horas, esse é o prazo tradicional. Bom, se você chegou agora, se inscreva aqui no nosso portal, se você não nos conhecia, eu vou passar aqui algumas cenas, vamos mostrar os contrastes aqui e a nota dessa gente, e vamos tentar aqui pensar no que pode acontecer daqui para frente depois desse fato, né? Enfim, e uma coisa tão curiosa é que muitos progressistas aqui no Brasil certamente devem estar assim no seu interior, né, querendo até mandar um agradecimento para o presidente norte-americano. Vejam só, quando é que a gente imaginou que a gente poderia achar que algum ato daquela criatura pudesse ser elogiado por algum de nós, né? Bom, antes de entrar nos temas, então, se inscreva aqui, conheça também os nossos outros vídeos, nunca se esqueça de compartilhá-los, dar seu joinha, mandar seu comentário. Se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Lembrando que eu coloco uma série de links no primeiro comentário aqui do nosso portal. Tenha curiosidade de ir lá, dá uma navegada e vote aqui no nosso portal também, tá bom? Para o concurso do IBEST. Vamos lá, fazendo primeiro aqui, repassando algumas situações. Eu peguei aleatoriamente, tá, gente? Essa gente aqui falando da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O título desse vídeo dele aqui é Paulo Figueiredo, Moraes tá lascado com a Lei Magnitsky de Trump, mas vai piorar. Aí ele falava coisas como essa aqui. O cumprimento das sanções demoram 7, 8, 9 anos para serem aplicadas. Mas há também casos em que isso acontece em menos tempo. Entrando no site do OFAC, e eu gosto de mostrar as coisas para vocês, você vê um indivíduo, por exemplo, uma pessoa física, que foi multado em 4.600.000 dólares. Bom, e aí é o seguinte, quem acompanha esses estelionatários, as pessoas vibravam, né? E a gente tem estelionatário para todos os gostos, que fazem profecias. Senhor profeta Malafaia, onde é que o senhor vai enfiar a sua profecia agora? Coisa que o senhor falava isso aqui, ó, falava dessa forma aqui, ó. Com o Brasil e com autoridades. Essa lei terrível contra Alexandre de Moraes é só o início. Vem que profecia, hein? Era só o início. Coisas piores, além de taxa de 50%. Vem outras sanções econômicas, não só da América, mas da União Europeia, e também ações violentas dessa lei contra autoridades brasileiras. Vieram, comunidade europeia, estamos cercados. O profeta, tá ruim aí a bússola, hein? Então, eu não quero ficar aqui com bravata, com narrativa política de crítica. Não, o senhor fazer bravata, narrativa crítica de política, não, o senhor não é capaz de fazer isso, né? O senhor só fala a verdade para os seus fiéis, o senhor só faz previsões corretas, racionais, no plano
da política, da geopolítica, não é? Qual é a solução? Vamos lá? Solução número 1. Lula, pare de se aliar com nações anti-mundo ocidental. Irã, Rússia e China. Tá bom, era só o Lula fazer isso que acabava a lei Magnitsky e outras coisas, né? Aí você já conhece o roteiro. Bom, vamos seguir aqui porque tem mais criaturas, né? Daí ele voltou aqui, já passei uma vez ele, tinha mais aqui, ó. Explica o que pode acontecer com o Brasil, com o Magnitsky. O Brasil pode quebrar. Eu digo a vocês, muito provavelmente, para manter o pessoal aí que gosta de zoar o tic-tac, porque vocês talvez não precisem nem esperar 72 horas, talvez nem 72 horas, e eu não posso afirmar aqui porque o prazo depende do governo dos Estados Unidos, mas talvez nem 72 horas para você ver as primeiras sanções Magnitsky contra ministro do Supremo. Que coisa, hein? Mas estavam assim, né? Cheio de gente. Aí, quando veio a lei, o Dudu Bananinha veio agradecer aos Estados Unidos, a pátria dele, né? A pátria mãe dele. Aí publicou no vídeo dele isso aqui. Então, acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Você lambendo bota, puxando o saco, né? Feliz da vida, Dudu Bananinha. Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Gente, existe a expressão missão descumprida? Você cumpre a missão, depois a missão é revogada, você descumpre a missão? Pois é o que está acontecendo agora, né? Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. E agora, então, que foi revogado? Vai ficar muito pior, né? Mas pior para vocês, né? Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Então, era esse o discurso, né? Dos presepeiros. Ah, mas tem esse aqui, né? Esse aqui eu não posso deixar de falar, né, gente? Olha a alegria da criatura, o jeguinho lustroso do Paraná, quando saiu a lei, né? Vamos lá. Ela chegou para tudo que você está fazendo. Bomba! Trump finalmente pune Moraes com a lei Magnitsky. A Magnitsky chegou. Seus problemas se acabaram, né? Organizações capivara, né? E aí é o seguinte, olha, e meu amigo, vai vir, essa gente toda vai começar a aparecer chorando, né? O que eles vão poder fazer agora? Que agora puseram a cara nas redes, né? Durante muito tempo. Vão ter que aguentar. E aí é o seguinte, fizeram deboche, que a conversa, o Lula jamais vai conversar com o Trump, não sei o que, rolou química, essa é a estratégia do Trump, e vai dar um nó no Lula, e vai sancionar o Brasil, vai piorar, as coisas vão piorar. Não aconteceu nada disso, né? O que se viu na tarde de hoje, não teve musiquinha, tá? Mas deveria ter musiquinha você já sabe qual é. Então, depois dessa musiquinha, a gente tem também isso aqui, né? Gente, quem é que não se encanta com gordinho, né? Não é brincadeira, não. E aí é o seguinte, tava lá rolando a programação na Globo News, e aí, de repente, nesse momento aqui, eles até se seguraram bem, mas depois, gente,
A gente vai ver, certamente, vai ter muito corte desse momento, quer dizer, do momento posterior que eu não consegui pegar ainda, tá? Porque eles ainda estão no ar. Mas foi muito engraçado, gente. Foi muito engraçado ver a reação de todos. Todo mundo rindo, ninguém conseguia se conter, né? Mas vamos pegar um momento aqui que a notícia foi dada na Globo News. Para interromper vocês, mas notícia que acaba de chegar urgente: os Estados Unidos acabam de retirar o ministro Alexandre de Moraes. Oi? Só porque eu falei, agora deu uma paralisadinha aqui, né? Vamos ver se volta aqui, ó. Pera aí, só um minutinho, gente. Não vou perder esse momento, não. Vamos colocar aqui que o nosso programa não é editado, vocês sabem disso. Vamos ver se dá para pegar de novo. Vamos ver. Fala, André. Urgente, os Estados Unidos acabam de retirar o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, a advogada, da lista de sanções da Lei Magnitsky, tá? As informações que a gente tem, elas acabaram de chegar aqui para mim. Eu vou ler a advogada Viviane Barsi de Moraes, a mulher do ministro Moraes também. Então, só para lembrar para vocês, depois de 5 meses dessas sanções, eles alvos dessas sanções da Lei Magnitsky, o ministro Moraes deixou então a lista daquela agência, né, que é a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos, tem uma sigla em inglês, do Tesouro dos Estados Unidos, hoje, sexta-feira. São as primeiras informações que a gente tem, então só para explicar para vocês o que isso significa na prática. Vocês se lembram que eles tinham aquelas sanções. Eu estou aqui traduzindo, tá, livremente para vocês, a gente traz mais detalhes assim que a gente tiver, mas caem todas aquelas restrições financeiras ligadas ao ministro, ligadas a Magnitsky, que o impediam de transitar ou até de possuir propriedade em território americano, ou até de fazer negócios em dólar com as entidades dos Estados Unidos. Então também acabam essas punições semelhantes, sanções semelhantes aplicadas contra a mulher do ministro Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes. Gente, foi depois só chacota, uma atrás da outra. Estados Unidos retiram Moraes e sua família da Lei Magnitsky. E aí é o seguinte, o Dudu Bananinha publicou uma nota e o visual da nota é de enterro, né? Nota pública, fundo preto, coisa assim, fúnebre. Aí o texto nota pública. Recebemos com pesar assim, morreu mesmo, né? Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. Gente, só uma pausa, né? Os cretinos fizeram tudo para ter sanção contra o nosso país. Aí as sanções não funcionaram, aí eles estão agora colocando a culpa nos sancionados, naqueles que se ferraram, né, o nosso país, os setores da economia, por não terem sido mais sancionados, só pode ser isso, né? Então, a falta de coesão interna e o suficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Esperamos sinceramente que a decisão do presidente Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como é seu dever. Aliás, é sempre essa preocupação deles, né? A proteção dos interesses dos Estados Unidos da América, né? Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país, no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Que Deus abençoe a América, claro, né? Você tem que colocar sempre a América. E que tenha misericórdia do povo brasileiro. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Olha, Dudu Bananinha, sabe o que significa essa movimentação? Que assim que bater extradição sua nos Estados Unidos, vai ser difícil de segurarem por aí, hein? Eu acho que a cabecinha vai ficar inchadíssima hoje, né? Bom, e teve mais coisa antes disso, da Lei Magnitsky ser revogada, o clã Bolsonaro publicou essa coisa infame aqui. O Bolsonaro dormindo e soluçando, né? Então, assim, bota essa cena. É cena de filme de terror, né? Eu pensei até que era montagem, mas não. Aí os filhos todos os filhos colocaram nas redes isso aqui. Bolsonaro dormindo e dando os solavancos, né?
Há quem diga o seguinte, olha, dá um tranco que pega, né? Quando está engasgando assim, dá um tranco que todo carro acaba andando. Mas aí ele estava falando, meu pai sobreviveu por um milagre à facada desferida por um ex-militante do PSOL. Mas as sequelas desse atentado seguem cobrando um preço altíssimo até hoje. Há mais de 6 meses, Jair Bolsonaro sofre crises severas e interruptas de soluço. Não é algo banal. Em diversos... Bom, seguinte, ele nunca solucionou quando dava jet ski, né? Quando fazia motociata, não tinha nenhum desses problemas. Né? Agora que está na cadeia, cheio de problemas. Ele vai falando um monte de coisa aqui. E aí é o seguinte, logo abaixo do Twitter dele, eu fiz uma publicação. Eu só coloquei a foto aqui, ó. Tá achando chatinho o que está acontecendo com o papai? Olha, vocês que se dizem religiosos, se a gente puder dizer que Deus castiga, vocês são a prova viva que o Todo-Poderoso, às vezes, pode dar uma lição muito séria em algumas pessoas para ver se elas se humanizam, se elas, passando por algumas situações, que elas se aperfeiçoem enquanto seres humanos, que elas possam, de fato, reconhecer que erraram, se arrepender, pedir perdão, tentar mudar comportamento para fazer alguma coisa boa, né? Então, de repente, vocês que defenderam tanta tortura, agora com um pequeno átomo de justiça, e não é tortura, é assim que as pessoas que cometem crimes no mundo são tratadas, e nós tratamos até de um modo bem mais positivo do que em outras nações que têm sanções capitais de tortura, de degradamento, de amputação, enfim. Vocês deveriam levar as mãos para os céus e agradecer que nós temos uma Constituição e que dentro dessa Constituição existe um capítulo que cuida dos direitos e garantias fundamentais. Porque se dependesse de vocês, nada disso no nosso país seria garantido a qualquer pessoa, né? Então, é isso que nós temos para esse momento. Eu queria falar com vocês de outros assuntos, mas esse assunto acabou figurando como tema principal. A questão que agora nós veremos, que é difícil a gente prever o que vai acontecer, como será o comportamento dessas criaturas e os reflexos institucionais disso, né? Porque se tinha muita gente que ainda achava que o clã Bolsonaro estava totalmente respaldado, que o ministro Alexandre de Moraes, em algum momento, ele iria se acovardar, que ele iria recuar, que, enfim, que os Estados Unidos estariam apoiando de uma forma direta o clã Bolsonaro numa campanha presidencial, esse ato de revogar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, funcionam como grande meteorito, né? Como grande problema agora para essa gente administrar. E o maior problema será eles tentarem explicar para as pessoas que seguem esses estelionatários políticos, os vigaristas da fé, que eles erraram, que eles fizeram cálculos errados, que eles superestimaram o que estava acontecendo, eles superestimaram os danos que o Brasil poderia sofrer, eles subestimaram o encontro do presidente Lula com o presidente Trump, eles subestimaram a capacidade de articulação do empresariado brasileiro, eles subestimaram a energia do povo brasileiro de reagir contra esses falsários todos. E agora a conta veio. Como eu sempre brinco aqui com vocês, esperou o contato e o contato veio. E agora vão ter que dormir com essa. E você, meu amigo e minha amiga, que estava aguardando o seu vinhozinho, sua cervejinha para tomar um pouco mais tarde, ou perto do Natal, você já tem motivos para hoje fazer algum gracejo, né? Hoje você pode tirar uma onda e aquele teu amigo bolsonarista chegue perto dele, como você não soubesse de nada, e fala assim, ô fulano, como é que está aquela lei contra o Xandão, hein? Como é que está? Porque a lei Magnitsky foi revogada, né? Nós sabemos disso. Mas a lei Chandnitsky ainda não foi revogada. Qual é que está valendo mais? O que venceu no final? Quem é que ganhou essa parada no final dessa história? Então, tem coisas aí que vão deixar muitas pessoas com a cabeça inchada hoje, né? Gente, eu fico por aqui. Enfim, espero que você tenha curtido o nosso papo aí. Mande seu comentário e vamos seguir em frente. Filas que andam, meteoros que caem, tá bom? Um grande abraço. Tchau.